Oi, turma! Dando continuidade ainda ao tema do inadimplemento das obrigações, hoje a gente vai estudar os juros legais. E o que é que são os juros? Juros são os rendimentos do capital. Os juros eles são considerados como acessórios porque eles são frutos civis. Lembrem-se lá de quando vocês estudaram os frutos, vocês viram que tem frutos naturais, frutos industriais e frutos civis. E frutos civis são justamente o rendimento de uma coisa quando ela é usada por outra pessoa. Por isso que o aluguel é considerado um fruto civil e também os juros, porque os juros são o pagamento pela utilização do capital alheio. Então os juros eles são acessórios e há um tempo eles vão remunerar o credor por ficar privado do seu capital e vão pagar a esse credor pelo risco que ele tem de não receber de volta. Então, é uma remuneração para o credor quando alguém utiliza o capital dele. E os juros, eles vão ser classificados de diversas formas a depender do aspecto que a gente esteja analisando. Vamos falar primeiro da classificação entre juros compensatórios e juros moratórios. Os juros compensatórios, eles também são chamados de juros remuneratórios, de juros frutos. Eles são devidos como compensação pela utilização de capital pertencente a outrem, ou seja, eles compensam o fato de eu estar usando o capital de outra pessoa, então resultam de uma utilização consentida de capital alheio. Eles precisam estar previstos no contrato, por quê? Porque os juros compensatórios, eles não vão se presumir. Então, o que seria um exemplo de juros compensatórios? Eu falo, olha, eu lhe empresto R$100 para você me pagar dia 1º, mas no dia que você for me pagar, você vai me pagar 102. Então, esses 2 a mais que eu estou ganhando porque eu emprestei são os juros compensatórios e eles não podem exceder a taxa que estiver em vigor para a mora de pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Ou seja, ele está limitado à taxa prevista para os impostos federais, só que essa limitação ela não se aplica às instituições financeiras, mas aqui nas relações entre civis, como a gente está estudando, vai se aplicar essa limitação. Então, lembrando, os juros compensatórios têm que estar previstos no contrato, eles não vão se presumir. Então, eu lhe emprestei R$100. A gente não falou de juros, falei, vou lhe emprestar 100 para você me pagar dia 1º. Dia 1º você só vai me pagar R$100. Se for para existir juros compensatórios, para você remunerar o fato de eu ter lhe emprestado, aí a gente vai ter que colocar isso de forma expressa no contrato e só é permitida a capitalização anual. Já os juros moratórios, eles são incidentes em caso de retardamento na sua restituição ou de descumprimento da obrigação. Então, os juros moratórios, eles vão ser devidos quando você atrasar o pagamento ou não cumprir. Aí vão incidir os juros da mora e nesse caso aqui, eu não preciso de previsão contratual, porque já é implícito. Eu lhe empresto R$100 para você me pagar dia 1º. Se dia 1º você não me paga, a partir do dia 2 já vão incidir os juros moratórios, os juros da mora. Inclusive, eu posso ter os 2 juros na mesma obrigação. Eu falo, ó, eu vou lhe emprestar R$100 para você me pagar dia 1º 102, juros compensatórios. Agora, se você atrasar, para cada dia que você atrasar, vai incidir uma taxa de X%, juros moratórios. Os juros eles podem ainda ser convencionais ou legais. Os juros convencionais são aqueles ajustados pelas partes de comum acordo, ou seja, resulta de uma convenção das partes. São as partes que vão resolver se vai ter esses juros, de quanto eles vão ser. Enquanto os juros legais, eles são impostos por lei. É a lei que vai dizer que eles vão existir. Os juros compensatórios, que é aquele que eu preciso prever, que é para simplesmente remunerar o fato de eu ter disponibilizado meu capital para você, eles são, em regra, convencionais. As partes que vão convencionar se eles vão existir e de quanto vão ser. Isso tem que estar previsto no contrato. Já os juros moratórios, que são aqueles quando você atrasa, quando você descumpre,
eles podem ser convencionados ou não. Falei no contrato que se você atrasar, para cada dia de atraso são X%, são juros moratórios convencionais, porque a gente disse de quanto seria. Mas se as partes não falaram de juros e houver o atraso ou descumprimento da obrigação, vão incidir os juros também, mas aqui vão ser os juros legais. Então, nesse caso, se aplicam os juros legais. E o artigo 406 do Código Civil ele vai dizer assim: quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Então, os juros moratórios eles vão ser sempre devidos. Se eu convencionei, ótimo, vai ser naquela taxa que eu convencionei. Se eu não convencionei, aí eles vão existir também, mas na taxa legal. Então, mesmo que os juros moratórios não sejam convencionados, eles vão ser sempre devidos. Não esqueçam, juros moratórios, eles vão derivar do inadimplemento. Eu demorei a cumprir, ou eu não cumpri, eu cumpri errado, então vão ser devidos os juros. E aí, as partes não convencionaram de quanto vai ser, aí eu vou na taxa legal, que é a do pagamento dos impostos federais, que é uma taxa que ela é variável. Atualmente usam a Selic, e a Selic, ela varia, mas ela acaba passando um pouquinho dos 12% ao ano. Por isso que não é tão correto falar no 1% ao mês, porque como está se usando a Selic, ela pode variar. O artigo 407, ele vai dizer assim: ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora, que se contarão assim as dívidas em dinheiro, como as parcelas de outra natureza, uma vez que lhe seja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Vamos por partes aqui no 407. O começo é aquilo que eu já mencionei, que os juros moratórios, eles são presumidos, mesmo se você não falar no contrato, eles vão ser devidos se houver mora, que pode ser o retardamento, o cumprimento defeituoso, como a gente já estudou. Só que o 407, ele ainda, melhor dizendo, o artigo, ele vai além e diz que eu não vou cobrar juros só em obrigação pecuniária, que é a de pagar dinheiro. É a obrigação de dar outra coisa, a obrigação de fazer, de não fazer, foi descumprida, vão correr os juros também. E como é que eu vou fazer os juros de uma obrigação de não fazer? Como é que eu vou calcular? Quando o juiz fixar o valor da condenação, as perdas e danos, aí no valor da indenização eu vou calcular os juros. A súmula 254 do STF, ela diz que incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação. Ou seja, os juros representam pedido implícito. A sentença que julgar procedente a ação pode neles condenar o vencido, ou seja, condenar o vencido a pagar os juros, mesmo que não tenha sido formulado um pedido expresso na inicial. Então, os juros são um pedido implícito. Fiz a minha ação contra o devedor inadimplente, cobrei o que ele me devia, não falei dos juros, não tem problema, porque como é um pedido implícito, quando o juiz condená-lo, vai incluir os juros nessa condenação. E aí, uma vez condenado, eu tenho que saber de quando vão começar a ser contados esses juros. Se a responsabilidade for contratual, vai ser regida pelo que está no artigo 405 do Código Civil. Então, os juros moratórios, eles vão ser contados desde a citação. Ou seja, se você tem um contrato com a pessoa e ela não pagou, ela descumpriu, ela está em mora, quando você ajuizar a ação e ela for citada para se defender, é dali, a partir dali, que vão ser contados os juros moratórios. Já quando a responsabilidade ela é extracontratual, as pessoas não têm uma relação prévia, não existe uma obrigação entre elas, não existe um contrato, mas mesmo assim uma causou dano à outra, aí os juros moratórios eles vão ser contabilizados desde a data do fato danoso. Isso está previsto tanto no artigo 398 do Código Civil, quanto na súmula 54 do STJ. Então, eu tenho sempre que analisar. Essa situação,
ela é de responsabilidade contratual ou extracontratual? As partes tinham um contrato, tinham uma obrigação? Responsabilidade contratual, os juros vão ser contados da citação. As partes não tinham uma relação prévia, é uma responsabilidade aquiliana, extracontratual, os juros vão contar do fato danoso. Então, por exemplo, se o passageiro de um ônibus sofrer danos em decorrência de um acidente, contrato de transporte, existe responsabilidade contratual. Então, os juros moratórios eles vão ser devidos a partir da citação inicial, quando o passageiro processar a empresa de ônibus para pedir uma indenização. Houve a citação da empresa de ônibus, então a partir dali os juros vão contar. Agora, se a vítima for um pedestre que foi atropelado pelo mesmo ônibus, o pedestre não tem uma relação prévia com a empresa de transporte, ele não é um passageiro, ele estava na rua e o ônibus o alcançou. Nesse caso, a responsabilidade ela é extracontratual e os juros vão ser contados desde o dia que ele foi atropelado. Outra classificação em relação aos juros é em juros simples e juros compostos. Os juros simples, eles vão ser sempre calculados sobre o capital inicial. Então, eu lhe emprestei R$100. Se você não me pagou, eu vou sempre calcular os juros em relação a esses R$100. Já os juros compostos, eles são calculados juros sobre juros, então os que forem computados passarão a integrar o capital. Então, por exemplo, você me devia R$100 e atrasou. Incidiram juros de R$1. Então, agora você deve 101. Na próxima vez que eu for contar os juros, eu não vou contar os juros de 100, vou contar de 101 e assim sucessivamente. E os juros compostos, eles são capitalizados anualmente. Vamos ver então como é que se dá a regulamentação legal em relação aos juros. A gente tem a Lei da Usura, que é um decreto bastante antigo, lá de 1933, que ela limita a estipulação da taxa de juros a 1% ao mês e proíbe o anatocismo, lembrando que o anatocismo é a cobrança de juros sobre juros, a capitalização dos juros, exceto anualmente. Então, para a lei de usura, não posso cobrar mais de 1% ao mês e só posso capitalizar se for anualmente. A súmula 121 do STF, que também é antiga, ela prevê que é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. O Código Civil também vai disciplinar os juros, e lá no 406 ele diz que os juros eles vão ser fixados segundo a taxa que estiver em vigor para os impostos federais, como a gente já mencionou atualmente, ela é a Selic, e ela pode acabar ultrapassando os 12% ao ano, então acaba indo além do que a lei de usura prevê, já que a lei de usura fala só de 1% ao mês, e o Código Civil, no artigo 591, ele permite a capitalização anual de juros. Então, aqui eu acabo tendo um conflito de normas, porque o Código Civil, ele diz que eu vou aplicar a taxa em vigor para os impostos federais, que a gente sabe que hoje é a Selic, e a Selic acaba passando de 12% ao ano, só que a lei de usura vai dizer que eu só posso cobrar 1% ao mês. Então, aqui eu tenho um conflito de normas. Como é que a gente vai resolver? Se a gente fosse aplicar a forma técnica de resolver esse conflito, a gente iria privilegiar a lei de usura, porque ela é uma lei específica, em uma norma especial, específica. Então, o Código Civil, que é uma norma geral, ainda que mais recente, não pode revogar uma lei especial. Só que o STJ ele tem aplicado as regras do Código Civil e prevê que pode ser aplicada sim a Selic, ainda que ultrapasse os 12% ao ano, então ainda que ultrapasse a previsão de 1% que a lei de usura traz. Então, como a gente já mencionou várias vezes aqui na aula, o anatocismo ele é quando eu faço o cálculo dos juros sobre juros, ou seja, eu incorporo os juros ao valor principal da dívida, sobre a qual vão incidir novos encargos. Então, o anatocismo, como está no material, consiste na prática de somar os juros ao capital para a contagem de novos juros, como a gente já mencionou também, o artigo 591 permite a capitalização desde que seja anual, só que
A legislação brasileira ela vai trazer algumas hipóteses onde a capitalização ela vai ser permitida e eu não vou precisar fazer só anualmente, cada uma vai ter a sua periodicidade, não é tema aqui do direito civil, mas cabe vocês saberem a título de curiosidade que são as cédulas de crédito rural, cédulas de crédito industrial, crédito à exportação, cédula de crédito bancário e cédula de crédito comercial e produto rural. Então, nessas hipóteses, o próprio ordenamento jurídico ele vai permitir que a capitalização, ou seja, a cobrança de juros sobre juros, aconteça sem precisar esperar passar um ano dessa dívida. E para finalizar também, a título de curiosidade, a súmula 539 do STJ também vai trazer uma situação onde eu não vou precisar esperar um ano para poder capitalizar, ou seja, para poder cobrar juros sobre juros. A súmula diz que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. Então, se a instituição fizer parte do sistema financeiro e colocar de forma expressa que vai cobrar juros sobre juros num período menor do que um ano, desde que esse contrato seja a partir do ano 2000, essa capitalização com periodicidade menor do que anual, ela é permitida. Então, quanto aos juros é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários ou no fórum do Moodle.